Oficialmente, muito boa noite a todos. Estamos aqui em mais um evento promovido pelo Unicatedral. É um evento que surgiu da ideia minha e da professora Renata de fazermos um trabalho que fosse transdisciplinar, que conseguisse envolver as disciplinas de gestão e negócios e a disciplina de direito. Nosso convidado especial é o Jovassi, que agora eu vou apresentá-lo a vocês. Antes, nós vamos ouvir o nosso coordenador do curso de agronegócios, a Cláudia, coordenadora do curso de administração. Tamis. Boa noite, professora Laura. De novo, vocês nos surpreendendo, né? Parabéns. Esse momento é um momento extremamente confuso ainda, né? Para muitas pessoas é um momento diferente e algumas pessoas podem agir com a falta de ética, realmente. Aumenta preço, né? Age de uma forma totalmente incoerente do que ela deveria agir. Então é um momento especial e extraordinário esse tema de vocês. Obrigado novamente e parabéns pelo momento de hoje. Tá? Todo mundo seja bem-vindo e sintam-se à vontade nesse momento, tá bom? Obrigado, pessoal, novamente. Sucesso! Obrigada, Samis. Cláudia, você quer falar conosco? Boa noite a todos. Né? Mais uma vez, nós estamos aqui com este evento. Eu fico muito feliz, agradeço a palestrante, a professora Laura, né, a professora Renata e todos os nossos alunos que estão participando. O professor Samis comentou sobre a importância do tema, falando neste momento sobre ética. Então, desejo a todos que tenhamos um ótimo evento e agradecer novamente ao palestrante por ter aceito o nosso convite. Boa palestra para todos. Obrigada, Cláudia. Quero agradecer já a todos os professores que estão aqui conosco, que marcaram o encontro aqui com a gente, né, Renata? Bom, eu e a professora Renata, nós conversamos sobre um tema que fosse transdisciplinar, que envolvesse as duas disciplinas, e nós chegamos no assunto ética. Quando se fala em ética, o primeiro nome que vem na minha lembrança é o nome do Jovassi, Dr. Jovassi Peter. O Jovassi é um grande amigo, vou apresentá-lo a vocês, é advogado criminalista, escritor, palestrante, mestre em Direito Penal pela USP, Universidade de São Paulo, é especialista em ética e compliance. O Jovassi hoje, ele faz parte do grupo de palestrantes do Instituto Gente, do Roberto Chiniachik, também é um dos instrutores, um dos treinadores, um mentor de palestrantes também, e tem feito muito sucesso. O Jovassi, eu tenho uma grande admiração por ele, vou falar um pouquinho sobre ele, estávamos falando sobre o escritório dele. O escritório é Peter Filho, Sodré, Rebouças e Sandenberg Advogados. A sede é em Vitória, Espírito Santo, e tem uma filial em São Paulo. O Jovassi é casado com a Lívia, é pai de 4 crianças, gente, olha só. Que animação, Renata. E eu perguntei para ele, ô Jovassi, que eu me lembre, você tem 4 filhos. Aumentou? Não. Mas o Jovassi, eu admiro ele muito pelo profissionalismo. Todos do Instituto, todos os outros treinadores, assim, são fãs de carteirinha do Jovassi, pelo profissionalismo e pela hombridade. Eu estou super honrada de trazê-lo em Barra do Garças. Mesmo longe, ele está aqui presente em Barra do Garças. Jovassi, quem bebe água do Araguaia sempre volta. Nós temos aqui esse ditado. Então, estamos aí às margens do rio Araguaia e você está presente, mesmo longe. Muito obrigada por ter aceito o convite. Estou me sentindo honrada. Eu e a professora Renata estamos muito felizes por você ter aceito esse convite. E a palavra é toda sua. Você está mutado. Diante desse panorama que a Laura fez, muito gentil, inclusive, eu gosto sempre de começar a minha apresentação exatamente de trás para frente.
Eu, antes de ser professor, advogado, palestrante, eu sou um ser humano como qualquer um de vocês, com as minhas vulnerabilidades, com os meus medos, os meus receios, mas especialmente, e eu penso que nesse momento em que a gente está vivendo, e eu vou trabalhar bastante com vocês isso essa noite, esse momento tão desafiador, que absolutamente nós não temos registro histórico de pessoas vivas nessa nossa geração que tenham vivido algo parecido. Portanto, tão importante quanto a experiência que a gente vai adquirindo ao longo da vida e que a gente vai recebendo das gerações anteriores é a nossa curiosidade. A curiosidade não é de ficar apático diante desse momento que muda tanto, mas a curiosidade de tentar encontrar boas soluções diante da crise. E é exatamente esse o tema que a Laura me desafiou a conversar com vocês hoje. Ética em tempos de crise. Eu vou fazer aqui, por uma questão de justiça, um registro inicial. Eu, depois de mais de 10 anos como professor, e dei aulas em vários estados, eu sou um nômade acadêmico, e depois de 10 anos eu entendia que eu tinha conseguido bastante coisa, mas faltava alguns ingredientes para que eu pudesse transformar a vida das pessoas. E foi nisso, então, que eu decidi me especializar mais como palestrante. E quem foi a minha instrutora e mentora? Laura Núbia. Então, Laura, saiba que, tão feliz quanto você por ter me convidado e pelas nossas agendas terem se coincidido, é a minha alegria de poder estar em constante crescimento a partir de tudo que você também compartilhou comigo. Então, essa é a mística da vida. A gente vai compartilhando, vai semeando coisas boas e, sem dúvida nenhuma, essa gratidão volta de uma forma ou de outra. Pessoal, é uma alegria imensa estar falando diretamente de Vitória. Hoje eu estou em Vitória, no Espírito Santo, diretamente de Barra dos Garças. A capital do Araguaia. Eu já ouvi falar muito da cidade. Ainda não tinha tido a oportunidade de estar fisicamente aí. Mas eu tenho certeza que essa nossa conexão vai viabilizar que tão possível esse encontro presencial aconteça. E é sempre a pergunta que me fazem quando me convidam para uma palestra ou quando eu começo uma nova aula. Por que falar de ética hoje, nesse momento de crise, se tornou algo tão importante? Por que isso é tão relevante? O professor Sames comentava que nesse momento de mudança, de tanta transformação, falar de ética tem sido um dos temas mais demandados. E eu vou agora compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa ir caminhando junto numa apresentação que eu montei especialmente para essa noite. Vê se vocês vão receber a minha tela. Chegou aí para vocês? Chegou, Laura? Sim, Jovassi. Então, veja. Ética em tempos de crise. É muito comum a gente falar de ética, é muito comum a gente ouvir essa expressão, mas eu tenho percebido que muitas pessoas falam quase que sem entender muito bem o conceito daquilo que estão falando. Então, se eu quero caminhar com vocês para apresentar um conteúdo de ética e conectar esse conteúdo, a uma ideia de crise, que pode muito bem fazer essa ponte que foi proposta pela professora Laura e pela professora Renata, que é dialogar entre a gestão e o direito, ou entre o direito e a gestão, a partir de 2 elementos conceituais, que são exatamente os elementos que fazem parte do título da minha apresentação: ética e crise. Então, a gente tem aqui 2 pilares para que, a partir deles, a gente possa ir avançando. Antes de eu falar um pouco mais com vocês sobre ética, que é um conteúdo
que nasce na filosofia, mas que vai ganhar espaço em todas as áreas do conhecimento e também da vida, eu queria diferenciar dois elementos que talvez sejam os elementos mais comentados hoje no mundo. É claro que, se a gente jogar aqui, a palavra mais buscada no Google hoje vai ser Covid-19. Ninguém tem dúvida disso. Mas associado à palavra Covid-19, existem outros termos de busca que têm sido bastante recorrentes. E dois deles são risco e crise. Risco e crise. Eu arriscaria dizer para vocês que Covid, risco e crise são tripés de uma das buscas mais constantes que cada uma das pessoas tem feito. Seja na internet, seja com perguntas para si mesmas. E eu queria ser bem pragmático sobre essas duas expressões, porque elas fazem parte de muito do que eu vou compartilhar com vocês hoje. Vê, o que é risco, gente? Quando se fala em risco, quando se fala de gestão de risco, a gente precisa caminhar um pouquinho na história, não muito longe, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial, quando depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo, na iminência, porque vê, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1945, de 1939 a 1945, aonde a extensão da guerra, não só do ponto de vista territorial, mas a extensão do dano que foi causado na Segunda Guerra Mundial, foi muito maior do que os danos causados na Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1919. Então, o espaço de tempo não foi tão grande para a gente um incremento tecnológico, do ponto de vista bélico, tão rápido, que gerasse uma preocupação no mundo pós-Segunda Guerra Mundial de uma possível Terceira Guerra Mundial. Vê, depois da Segunda Guerra vem a Guerra Fria, que é uma polarização do mundo, especialmente entre Estados Unidos e União Soviética. Há um temor de que aconteça uma nova guerra mundial de proporções ainda piores do que tinha sido a Segunda. E a partir dos anos 70, mas especialmente dos anos 80, há uma preocupação verdadeira dos países no que diz respeito à ideia de risco promovido pela evolução tecnológica. É interessante isso, porque ao mesmo tempo em que a gente vê a tecnologia como um atributo do avanço humano, a gente percebe que o avanço humano, quando ele não é bem administrado, quando ele não é bem mensurado, quando ele não é bem concebido, ele acaba acarretando o risco para o próprio homem que o criou. E é muito prático. É mais ou menos como você pensar o seguinte: na sua vida, está aí em casa agora. Eu estava ouvindo um colega que estava falando que está em casa sozinho, bebendo sozinho. Puxa, não tem coisa melhor do que a gente celebrar com várias pessoas. Mas, às vezes, eu gosto muito de uma frase do professor Cortella, né? Ele fala o seguinte: eu posso estar sozinho, mas eu não posso estar solitário. E é bem interessante isso, né? Porque ele divide solitude e solidão. Solitude eu estou sozinho, não tem ninguém aqui. Eu estou num quarto na minha casa e não tem ninguém. Mas mesmo não tendo ninguém aonde eu não estou só. Porque diferente do sozinho, que é um sentido geográfico, é um sentido material, a solidão é um sentido emocional. E, portanto, que esse colega esteja bebendo sozinho, mas não solitário. E quando a gente fala beber sozinho, é uma liberdade. Eu estou livre. Eu posso beber 1, 2, 3 doses, seja lá do que for. Mas se essa liberdade ela não tiver limite, a mesma liberdade que me possibilita fazer coisas que eu quero fazer, também pode me gerar prejuízos caso eu não tenha a exata noção dos riscos que essa liberdade me impõe. Então, a partir dos anos 80, nós começamos a discutir muito
o que um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck chamou de a sociedade do risco. E esse é o primeiro referencial teórico que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Ulrich Beck. Leiam, se possível, A Sociedade do Risco, para tentar entender, como eu tenho tentado fazer, o que pode ser o entendimento de risco no pós-pandemia. E aí você pode perguntar, Jovassi, mas, em linhas gerais, o que esse autor, que foi um autor tão importante para o pensamento social dos anos 80, 90 e até hoje, o que ele dizia? Ele dizia basicamente o seguinte, que nós começamos a ter tanta liberdade, a demandar tanta liberdade, que a gente perdeu a noção dos limites dessa liberdade. E não só passamos a colocar a nossa própria vida em risco, como passamos a colocar a vida do nosso semelhante e, especialmente, a vida da existência humana e do planeta. Putz, esse cara é muito exagerado, é muito catastrófico. Não, não. E aí ele dá exemplos de desastres ambientais que não só impactaram determinadas regiões, mas que, uma vez somados, eles passaram a gerar alterações climáticas no mundo todo. Coisas perceptíveis, como derretimento de geleira, como alteração do ciclo das marés, como desaparecimento de espécies. E aí ele dizia, uma vez que a natureza é extremamente conservadora, e quando ele fala conservadora, ele não está falando sob o ponto de vista ideológico, tá? De conservador versus liberal. Não é isso. Ele vai dizer, nós demoramos milênios para termos chegado até aqui na natureza tal como ela é. E certamente não serão alguns anos que nós conseguiremos transformar essa história que demorou tanto para poder ser construída. Então, o que a teoria do risco de Ulrich Beck vai dizer para a gente? Que nós temos que, a todo momento, buscar um equilíbrio. Guardem essa palavra, equilíbrio, entre aquilo que nós podemos e aquilo que nós devemos. Um equilíbrio entre aquilo que nós podemos e aquilo que nós devemos. Vê, eu estou em casa sozinho e eu posso beber quantas doses de cerveja, de vinho, de uísque eu quiser, mas eu não devo. Eu não devo porque fazer isso uma vez ou outra, ok, numa celebração, ok, mas sistematicamente colocar a minha própria vida e saúde em risco não faz mal apenas para mim, mas faz mal para todo o ecossistema de pessoas que convivem comigo. Então, o risco, ele sempre parte de um paradigma, portanto, de uma ideia de prevenção. A ideia de risco não é uma ideia de algo que já aconteceu. A ideia de risco é a ideia de algo que está por acontecer. E, portanto, se eu tenho algo que eu visualizo como possível, eu tenho uma obrigação ética de, se esse possível for prejudicial a mim e prejudicial às pessoas com quem eu convivo, eu tenho uma obrigação ética de, tanto quanto possível, evitar que esse risco aconteça. Tudo bem até aqui, gente? Então, vê, risco, toda vez que a gente fala da palavra risco, então, imagina que eu tenho um relacionamento afetivo. Aí eu sou casado, esse ano, inclusive, eu faço 15 anos de casado, temos 4 filhos com a mesma mulher, então essa mulher é uma santa. Então, vê, existem riscos no relacionamento afetivo? Vários. Existe o risco do relacionamento cair na rotina demais, cair na rotina de menos. Existe risco de que eu venha me apaixonar por outra pessoa, de que ela venha se apaixonar por outra pessoa. Existe risco de que a gente esteja ausente demais de casa, de que a gente esteja presente demais de casa. Qual é a ideia que o risco traz para a gente? Que a gente possa visualizar o que pode dar errado para que, a partir disso, a gente previna o quanto possível que esse erro aconteça. Ok, Jovassi, fiz tudo direitinho, o erro aconteceu. Aí eu já não tenho risco.
aí eu tenho crise. O que é a crise, então? A crise é o risco não remediado. Vou repetir. A crise é o risco não remediado. Ou, se houve algum tipo de remédio, esse remédio não foi eficaz. Diferentemente do risco, portanto, que tem uma ideia de prevenção, então, se eu eventualmente quero sair hoje à noite com o meu veículo, se eu quero sair de carro, eu não posso beber. Mas por que você não pode beber? Não pode beber nenhuma dose? Não, porque existe um risco em jogo. Pelo menos dois. O primeiro, e mais objetivo, o risco que eu posso ter de gerar uma lesão, um dano a mim e a outras pessoas. E segundo, um risco legal, de que eu possa ser parado numa blitz da polícia e ter de soprar um bafômetro aonde vai ficar identificado que eu bebi não devendo ter bebido. Eu posso evitar esse risco? Posso. Bem, se eu posso evitar esse risco, certamente eu estarei prevenindo uma crise. Agora, se o fato aconteceu, eu já não tenho mais a crise. Acabou cortando aqui, mas a crise, diferente do risco, ela é regida pelo paradigma da reação. Então, eu tenho prevenção no risco e eu tenho reação na crise. Se eu perguntasse para vocês agora, e vocês aí, com vocês mesmos, respondam para mim, e eu vou sentir aqui a energia de vocês. Qual das duas condutas, qual dos dois paradigmas é um paradigma onde a gente tem um maior controle mental? Você acha que é o paradigma da prevenção ou é o paradigma da reação? Pensa comigo. Assim, qual dos dois eu consigo ter uma maior visualização? Quando eu previno alguma coisa ou quando eu reajo a alguma coisa? É nesse ponto que entra uma ideia-chave para a ética dos nossos dias. Tem dois conceitos que advêm da ideia de risco e da ideia de crise, que são os conceitos de racionalidade e heurística. Eu vou explicar o que é isso, ok? Bem, racionalidade, todos vocês aqui têm uma noção. E a noção de vocês é uma noção verdadeira. Racional é aquilo que é consciente. E consciente é aquilo no qual eu tenho um determinado controle. Eu tenho uma determinada capacidade de visualização. Então, se nós trouxermos isso para o plano da ética, é mais ou menos como dizer o seguinte: eu abro uma empresa. E quando eu estou abrindo uma empresa, eu estou visualizando que eu vou ter uma série de questões para abrir a empresa. Questões jurídicas, questões contábeis, questões financeiras. Eu vou ter que definir qual é o meu capital de giro. Eu vou ter que definir quais são as pessoas que vão fazer relação direta com a minha empresa. E aí imagina que você está num país onde a relação entre a iniciativa privada e a iniciativa pública seja uma relação muito promíscua, ok? Aonde nesse país, nesse local, XYZ, a relação entre o público e o privado seja uma relação corrupta. Pergunto para você, se você vai abrir a empresa e considerando que você quer fazer a coisa certa, e fazer a coisa certa é, obviamente, andar na contramão desse estado de coisas, você vai tentar, ao máximo possível, se prevenir dessas condutas. Hoje, Vassi, mas como que eu vou me prevenir dessas condutas? Se todo mundo faz. Bem, gente, se todo mundo faz, e você sabe que o fazer de todo mundo, que nunca é todo mundo, tá? Essa frase de todo mundo faz é uma frase muito usada para ocultar o erro próprio diante do fazer errado de alguns, e não de todos. Não existe, nem no país um dos países mais corruptos do mundo, que é a Zâmbia, na África, não são todas as pessoas que são corruptas.
Então, essa frase é: muitas pessoas fazem, mas eu posso continuar não fazendo. Eu posso não jogar o jogo. Só que para não jogar o jogo, eu tenho que ter muito claro quais são os meus mecanismos de prevenção. Por exemplo, todas as vezes que eu tiver que negociar com um servidor público, eu vou com uma testemunha. Porque já tem pesquisas que comprovam que o fato de ter mais de uma pessoa numa sala de reunião inibe qualquer tentativa de pedido de propina. Eu não preciso nem ir muito longe. Se vocês pegarem as operações policiais que normalmente apresentam cenas de pessoas sendo filmadas, solicitando e a outra pagando propina, quantas pessoas tem na cena? 2. Uma que pede e a outra que paga. 2. Por quê? Porque o ser humano, ele tem comportamentos padrões. E todas as vezes que eu tenho mais de uma pessoa na cena, normalmente quem solicita se inibe, ou quem está disposto a dar também se inibe. Percebe como a minha racionalidade, ela pode ser utilizada para prevenir uma crise? Quanto que eu gastei para fazer isso? 0. 0. Eu unicamente visualizei um comportamento que pode me gerar uma crise e criei estratégias de prevenção. E isso é usar da minha racionalidade. Segundo autor que eu quero deixar para vocês como uma referência, esse autor foi ganhador de um dos prêmios Nobel de Economia. O nome dele é Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman, ele tem um livro chamado Rápido e Devagar. Belíssimo livro. Rápido e Devagar. Na essência, a pesquisa do Daniel Kahneman chega à conclusão que dentro de nós existem não um, mas 2 cérebros. É isso mesmo. 2 cérebros que eles trabalham de maneira paralela. O cérebro que ele chama de cérebro rápido e o cérebro que ele chama de cérebro dosado, ou cérebro lento. Por isso que o nome do livro é Rápido e Devagar. Vê, o que é o nosso cérebro rápido? O nosso cérebro rápido é aquele cérebro que ele age sem pensar. E, portanto, é aquele cérebro que apenas reage. Estão entendendo o que é o paradigma da reação? O paradigma da reação, ele normalmente, segundo Daniel Kahneman, quando ele nos coloca num estado de crise, ele tende a fazer com que os nossos hábitos mais inconscientes venham à tona. É por isso que existem alguns ditados populares que se confirmam na teoria, e um deles é o que diz: se você quer conhecer a pessoa, dê poder a ela. Porque em muitos momentos, na verdade, não é o poder que subverte a pessoa, são as decisões que ela precisa tomar exercendo cargos de poder. Porque quem exerce cargos de poder em qualquer esfera está suscetível a ter de tomar decisões imediatas em várias situações. E é exatamente nesse momento de tomada de decisões rápidas que os hábitos mais profundos se cristalizam em conduta. O que isso tem a ver com a minha fala para vocês hoje? Nós temos que aproveitar esse momento de pandemia, esse momento de crise mundial instaurada, para fazermos um juízo de quais os hábitos que nós temos que são hábitos destrutivos para nós e, consequentemente, para os outros, e quais são hábitos construtivos para nós e, consequentemente, para os outros. Porque, nesse momento de crise, e, portanto, aonde nós somos chamados a reagir a todo momento, diria Daniel Kahneman, não é apenas o nosso cérebro racional, o nosso cérebro devagar, que está ali concebendo o melhor a fazer. Não. Nesse momento de mudança constante, o nosso cérebro rápido, ele é constantemente convidado a auxiliar o nosso processo de tomada de decisão. E como é que você faz para melhorar a sua tomada de decisão em tempos tão complexos como o nosso? Você faz aquilo que um outro pesquisador chamado Gerd Geringserter,
eu vou colocar todos esses autores no final depois para vocês terem o nome deles, chamava de heurística. O que é heurística, gente? Heurística é a soma de experiência com intuição. Você vai dizer, caramba, você está querendo me dizer, numa palestra universitária, que a minha intuição, ela tem respaldo científico? Exatamente. É como dizer para você que, no fundo, você sabe qual a melhor decisão a tomar. Eu gosto muito dessa perspectiva heurística, porque ela é uma perspectiva que coloca a nossa responsabilidade pessoal em evidência. Ela é uma perspectiva que fala para a gente que a gente pode bastante coisa, desde que nós sejamos responsáveis pelas nossas intuições e pelas nossas escolhas. Mais do que apenas um diagnóstico de que nós temos hábitos e esses hábitos ajudam a tomarmos decisão, como disse Daniel Kahneman, eu gosto muito desse conceito de heurística, porque heurística me lembra a ideia de uma caixa de ferramentas. Sabe caixa de ferramentas? Provavelmente todos vocês aqui, se não usam, têm em casa caixas de ferramentas. Mesmo que não usem, vocês têm uma caixa de ferramenta. Uns, uma caixa de ferramenta altamente sofisticada. Outros, uma caixa de ferramenta mais simples. Mas, de toda forma, provavelmente um alicate, uma chave de fenda, uma chave de grifo, um parafuso. Alguns vão ter uma furadeira, uma broca. E aí você vai percebendo que, a depender de cada um, existem pessoas que sabem usar melhor a caixa de ferramenta que tem do que outras. As nossas experiências são basicamente grandes caixas de ferramentas, que se nós esquecermos delas, elas vão ser como ferramentas que ficam no canto de um quartinho abandonado. Mas quando nós lembramos que cada uma daquelas ferramentas tem uma destinação e pode me ajudar a resolver problemas específicos, a gente passa a perceber que a nossa vida é uma grande dádiva e que muitas das respostas que nós achamos que não temos estão dentro das caixas de ferramentas que nós já possuímos. E é muito bonito esse conceito de heurística, e o Gerd Gerenzetter, que eu comentei com vocês, também foi um prêmio Nobel de Economia. Então, veja, eu tenho 2 ganhadores Nobels dizendo coisas que são parecidas, mas que servem para propósitos diferentes. Então, agora que a gente entendeu um pouco que risco está muito mais ligado à prevenção e, portanto, o risco, ele fala muito da minha capacidade de pensar devagar, de avaliar o risco, de decidir se eu vou ou não vou fazer. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito mais rápido, ágil, complexo, que exige de nós, para tomarmos boas decisões, que a gente olhe para a nossa história, que a gente olhe para a nossa intuição, que a gente valorize um pouco mais a nossa espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião. Eu estou falando da capacidade que cada um de nós tem de conectar a vida aqui e agora com uma vida transcendente, que para uns pode ser a filosofia, para outros pode ser Deus, Buda, xamã, não importa. Mas a sua capacidade de resolver problemas concretos a partir de conexões que vão para além do concreto. Tem feito sentido até agora para vocês? Eu estou energeticamente conectado com vocês, ok? Então, quando a gente pergunta, a gente está onde nesse mundo? Aonde que nós estamos? Como eu disse para vocês, a gente está num horizonte nunca antes vivido. Se a gente for olhar para o ponto de vista econômico, e eu acompanho pesquisas econômicas quase todo dia, nós estamos vivendo um momento econômico no Brasil que nós nunca vivemos.
Quando eu falo nunca vivemos, nunca vivemos na literalidade. Para vocês terem uma ideia, os nossos índices econômicos, eles começaram a ser medidos no início do século passado, por volta de 1903. Nós começamos a ter as primeiras catalogações de performance econômica no que diz respeito a país. Desde então, nós nunca passamos por um período de recessão como esse que nós estamos passando e que ainda nos espera passar. Isso sem se falar nas vidas perdidas. Nós nunca tivemos uma guerra sediada no Brasil. Nós nunca tivemos tantas mortes no nosso país. Pessoas sendo impedidas de velar os seus mortos. Você já imaginou que complexo isso? A pessoa não pode velar o seu morto. Nós estamos reinventando o nosso conceito de luto. O processo de luto, que é sempre um processo de despedida, é um processo de fechamento e abertura de ciclos concomitantes. É um processo que a gente vai ter que reinventar na literatura. Porque nunca antes havia uma ideia de luto com um ciclo tão rápido, aonde um se abre sem o anterior ter se fechado. Porque as pessoas simplesmente não estão tendo essa capacidade e essa possibilidade de viver o luto na sua integralidade. Esse é o mundo que alguns chamam de disruptivo, de complexo, de inovador, mas esse é o mundo que nos espera. E eu gosto muito dessa frase, muito. Eu ouvi essa frase pela primeira vez numa música do Legião Urbana, que foi cantada, ela foi composta em 1985 por Renato Russo, e eu adoro Legião Urbana. Legião Urbana fez parte da minha adolescência, não que eu seja muito mais velho do que muitos de vocês, mas a música se chamava Índios, e na década de 80, Renato Russo dizia que o futuro não é mais como era antigamente. O futuro não é mais como era antigamente. Vê, a música de 85 não poderia ser mais atual do que em 2020. Essa é a ideia de algo clássico. Quando você ouve, essa música é uma música clássica. Esse autor é um autor clássico. Gente, clássico não é sinônimo de velho. Clássico é sinônimo de atemporal. Então, quando você pensa numa determinada obra de arte, numa cultura local, então você fala, puxa, essa comida é uma comida típica da minha região. E isso é clássico, porque desde que eu me entendo por criança, sempre foi assim, e continuará sendo, porque o clássico, ele é atemporal. Essa é uma frase que é atemporal, a gente vai ouvir muito falar dela ainda. O futuro não é mais como era antigamente. Mas vê, ela mostra que nós estamos vivenciando uma era de transição. E nesse processo de vivenciar uma era de transição, nosso grande desafio é, primeiro, conseguirmos situar o espaço e o tempo onde nós estamos para que a gente consiga tomar boas decisões. E aí entra a ética. Aqui eu quero começar a falar sobre ética para vocês. Em primeiro lugar, não existe um conceito de ética. Existem vários conceitos de ética, do qual eu quero compartilhar o que mais me atrai, o que eu mais me identifico. Que não foi um conceito que eu criei, foi um conceito que eu li num autor clássico, e portanto atemporal, chamado Aristóteles. Aristóteles, que foi o terceiro autor de 3 autores fundamentais para o entendimento da ciência do nosso tempo. E são eles, Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles, ele tem um livro, ele escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco, aonde ele ali, e era muito interessante porque Aristóteles, ele não escreveu propriamente. Aristóteles, ele falava andando, e enquanto ele falava, os seus discípulos anotavam. E, portanto, a obra de Aristóteles é literalmente uma obra de transição.
Não que ele tenha escrevido para tempos de transição, mas ele, ao escrever, ao ditar a obra, ele estava concretamente em transições. Talvez isso tenha feito que a obra de Aristóteles seja uma obra tão atual, mesmo sendo tão antiga. E Aristóteles dizia nesse livro, Ética Nicômaco, um conceito central para ele de ética. Ele dizia, ética nada mais é do que a melhor vida que pode ser vivida. E aí um discípulo pergunta para Aristóteles, mas, mestre, o que é a melhor vida que pode ser vivida? E ele responde, a melhor vida que pode ser vivida é aquela vida que está conectada com o propósito de quem vive. A melhor vida que pode ser vivida é aquela que está conectada com o propósito de quem vive. Vê, o propósito de quem vive e, portanto, o seu objetivo de vida, a sua meta de vida, o seu propósito de vida, é exatamente o ponto central do seu equilíbrio. E se você não tem clareza no seu objetivo, no seu propósito, na sua meta, certamente esse tempo de incerteza e de ruptura é extremamente doloroso. Extremamente doloroso. Não que não seja para aqueles que têm clareza desses pontos que eu comentei, mas para essas pessoas que sabem bem aonde elas querem chegar, que sabem muito bem quem são as amizades que mais elevam o espírito, que sabem bem quais são os lugares que mais gostam de frequentar, que sabem bem quais são as bebidas que mais gostam de beber, quais são os relacionamentos que mais fazem bem e quais os que mais fazem mal. Quais são os professores que falam mais a sua língua e quais os que não falam. Se o curso que você faz tem sentido ou se o curso ainda não conectou um sentido para você. Vê, essas pessoas sofrem, mas, diferente das primeiras, o sofrimento para elas é um acontecimento. Pura e simplesmente um acontecimento. E a diferença delas é que, diante desse fato, chamado dor, chamado sofrimento, elas conseguem rapidamente dar significados a ele. E conseguem, mais ainda, a partir deles, se tornarem pessoas ainda melhores. É como se a caixa de ferramenta delas, por meio de processos vividos na vida real, fosse uma caixa de ferramentas cada vez mais volumosa. E ela entendesse que isso faz parte do processo pelo qual ela quer atingir os seus objetivos. Isso é fácil, gente? Não, isso não é fácil. Isso é um trabalho para uma vida toda. Aristóteles dizia que nós só temos convicção de que seremos pessoas éticas na vida toda quando lá no final da vida nós olharmos para trás e falarmos para nós mesmos, eu vivi uma vida que valeu a pena ter sido vivida. E talvez nesse momento, a gente possa partir para uma nova vida, de maneira a alegrar o nosso espírito que vai e o espírito das pessoas que ficam. Mas vê, isso é ética. Você pode estar se perguntando, mas e moral? O que é moral? A moral, ela veio um pouco depois, porque a ética, ela surge de uma questão linguística. A palavra ethos é uma palavra grega, e, portanto, na filosofia grega não existia a palavra moral, só existia a palavra ética. Mas para os romanos, a tradução romana de ethos era mors, que era moral. Apesar dos romanos terem um conceito, uma matriz filosófica diferente dos gregos, os romanos eram muito mais práticos, os romanos eram muito mais estoicos, que é uma das escolas, uma maravilhosa escola de pensamento filosófico. Mas os romanos usavam moral para entender as ações
práticas das minhas tomadas de decisão. Porque os romanos eram práticos, os romanos eram conquistadores, os gregos, especialmente os atenienses, eram muito mais reflexivos, eram muito mais pensadores, eram muito mais teóricos. É por isso que, se você pegar uma obra, por exemplo, de Platão, você pegar um livro como A República de Platão, você não vai ler esse livro sem estar muito concentrado nele, porque senão você não entende o livro. Agora, se você pega uma obra de Epicteto, que é A Vida Vivida ou A Vida Boa, Epicteto é um autor romano que escreveu sobre a premissa do estoicismo, você vai perceber que a obra de Epicteto é exatamente a obra de muitos autores, eu vou usar entre aspas aqui, de autoajuda. Muitos autores que escrevem como forma de motivar o seu comportamento e a sua performance. Por quê? Os romanos eram conquistadores e eles precisavam de estímulos emocionais para seguir adiante. Portanto, dessa pequena alusão histórica, eu traduzo para você que moral é a filosofia que analisa a nossa tomada de decisão concreta. Então, quando eu falo qual é a sua moral, ou quando você fala qual é a moral que te move, é qual é o código, o conjunto de regras que fazem com que você tome determinada decisão. Então, nós estamos num momento no Brasil de alta polarização política. Eu não vou entrar aqui na linha A ou na linha B. É só uma questão compreensiva. Ninguém é político A ou político B ou politizado numa linha X ou Y por acaso. Muito da manifestação de cada um do ponto de vista político diz respeito à sua história. Aquilo que eu disse sobre heurística, sobre caixa de ferramentas. Jová, você quer dizer que isso não pode mudar? Não. Eu quero dizer que isso é uma constatação. Então, a sua história, muitas vezes, faz com que uma determinada ideologia faça mais ou menos sentido. Por isso que, grande parte das vezes, esse processo de querer doutrinar o outro é inútil. Porque o meu eixo moral pode ser diferente do seu eixo moral. E a grande arte do viver em coletivo não é que você tenha a mesma moral que eu, mas é que a sua moral possa coexistir de uma maneira pacífica com a minha moral. Que o seu conjunto de regras decisórias possa coexistir com o meu conjunto de regras decisórias. E apenas e tão somente quando esses dois conjuntos colidem é que nós temos uma reflexão ética. No seguinte sentido, desses dois estratos morais, qual é o extrato moral que mais vai dar condições positivas a essa coletividade? Portanto, a ética é uma reflexão que está acima da moral. Mas não no sentido de superioridade ou de hierarquia, não. Mas acima porque, enquanto a moral resolve problemas práticos, a ética resolve problemas conceituais. Então, é dizer, qual é o conjunto de valores que te move? Porque se você é uma pessoa que tem um determinado conjunto de valores, perceba que as suas tomadas de decisão tendem a estar alinhadas com esse conjunto de valor. Então, uma pessoa religiosa, do ponto de vista, por exemplo, de acreditar em Cristo, em Deus, e de professar essa fé, ela tenderá a tomar decisões práticas alinhadas a esse valor maior, alinhadas a um princípio ético. Mas esse princípio só será ético quando a decisão dela for positiva para o maior número possível de pessoas. Por outro lado, uma pessoa que não professe esses mesmos valores ou não acredite, terá tomadas de decisão diferentes, porque alinhadas ao propósito de vida que essa pessoa adotou para si. Ok? Então, é exatamente esse o papel da ética. É o papel de não nos deixar à mercê, de não nos deixar vagando nessa transição, mas de permitir com que nós tenhamos uma referência de propósito, mas que esse propósito também possa ser um propósito adaptativo. Ok? Diante disso, gente, existem dois problemas. Existe o problema real e o problema imaginário. Vê, o problema imaginário
é aquele da gente achar que no meio de uma crise está tudo perdido. É aquela abordagem fatalista de muitas empresas, de muitas pessoas que falam, puxa, agora, já que o caminhão ele tombou com a carga de comida, agora a gente pode sair e pode pegar. Afinal, a empresa tem seguro, isso aqui não daria outra destinação, e etc. É o que já aconteceu no Brasil, em cidades com enchente, aonde os supermercados foram saqueados. Bem, o problema imaginário é achar o seguinte, bem, não tem o que fazer. E já que não tem o que fazer, já que todo mundo faz, eu estou legitimado a fazer. Esse é o problema imaginário. Só que quando a gente acredita nesse problema imaginário, que ele é imaginário, a gente gera um problema real. Portanto, o problema real, ele muitas vezes, ele só é problema porque nós antecipadamente o identificamos como problema. Eu não estou dizendo que as mortes, as mais de 50 mil mortes no Brasil, não sejam um fato da realidade. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que a pobreza que vai aumentar, que o número de desempregos que já aumentou, que o número de empresas quebradas que já aumentou, que o efeito da pandemia que a gente ainda não sabe muito bem para onde vai, seja ainda algo desafiador. Eu não estou dizendo que isso não é um problema real. Mas eu estou dizendo que esse problema real, ele pode ser muito maior quando a gente, de forma imaginária, potencializa o problema. Mais uma vez, se a gente não tiver muita clareza daquilo que faz sentido para a gente, nós somos levados pela onda de crise. E a gente absolutamente não consegue tomar decisão nenhuma. Eu queria contar uma historinha rápida para vocês de um dos países no mundo, não é só na Europa, é no mundo. Um dos países no mundo, e é interessante porque essa apresentação esse ponto eu já tinha falado de Portugal há alguns anos atrás, falando que Portugal seria uma nação que daria muito orgulho, não só para a Europa, mas muito orgulho das escolhas que, enquanto nação, Portugal estava fazendo. E eu nem imaginava pandemia. Eu nem imaginava, como muitas pessoas nem imaginavam. Mas como que o caminho de Portugal tem sido tão virtuoso que Portugal é um dos países com menor impacto da Covid-19 no mundo. Portugal está entre os 5 países no mundo que melhor estão administrando os impactos da pandemia do novo coronavírus. E talvez, eu não posso dizer para vocês que é por isso, mas eu posso dizer que certamente são fatores que contribuíram para isso. Portugal, há pouco mais de 10 anos, gente, 10 anos, tá? Não estou falando de 50, estou falando de 100 anos, estou falando de 10 anos. Não é uma geração. Muitas vezes se fala, geração perdida. 10 anos. Portugal investiu fortemente, seriamente, em educação. Educação. Muito mais do que retórica, dizer que todo mundo sabe que tem que investir em educação, Portugal investiu em educação. E eu gosto muito desse índice, porque da onde que eu tirei esse índice? Esse índice é um índice que todos os anos um organismo chamado Transparência Internacional, ele no mês de dezembro ele publica. A Transparência Internacional, ela faz pesquisas nos índices de percepção de corrupção que as pessoas e os agentes públicos têm em cada um dos países que fazem parte da ONU. Portugal, ele estava no ranking de número 64. 64 quer dizer, é o país menos corrupto, que era a Finlândia. E aí tem Finlândia, Dinamarca, Suécia, Suíça, os países nórdicos. Portugal, no ano de 2008, estava na posição 64. E no ano de 2018, Portugal já estava na posição de número 35. Então, assim,
Aqui a gente tem Brasil, o Brasil caiu 35 posições, Portugal foi para outra posição. Sim, é dizer o seguinte, Portugal melhora no ranking, o Brasil piora no ranking. Aí você vai dizer, o que pode justificar essa melhora ou piora de Portugal? Essa frase, para mim, o David Albury, ele é um consultor da Unesco para avaliar sistemas educacionais. Teve recentemente, inclusive, no Brasil. E ele fala muito da educação de Portugal, em que a principal razão de que os estudantes desistiam da escola lá em Portugal é porque eles achavam que a educação não estava relevante. E aí o que o sistema português fez? Ele fez com que a escola se tornasse atrativa, e não que o estudante se tornasse atrativo. O estudante é o que é, são pessoas como nós. Mas quando nós tornamos a educação atrativa, a gente tende a fazer com que os índices de pertencimento na sociedade, eles aumentem. Aí você, putz, o que educação, corrupção e ética têm em comum? É isso. Educação, corrupção e ética fazem parte de um mesmo debate, que é olhar para o futuro. Olhar para o futuro. Olhar para como a gente pode, por meio das nossas ferramentas, da nossa heurística, como a gente pode impactar o amanhã. Como a gente pode fazer como Portugal, que teve uma escolha, um propósito claro. O propósito português é: nós vamos ter a melhor educação europeia nos próximos 10 anos. E ao ter a melhor educação europeia nos próximos 10 anos, nós vamos fazer que as nossas instituições sejam exemplo. E para que nós sejamos exemplo, nós precisamos ter propósitos e, principalmente, nós precisamos cumprir com os propósitos que nós estabelecemos. E foi pensando em Portugal, pensando no exemplo que Portugal já tinha construído, que gerou tantos exemplos positivos para esse momento da pandemia. Exemplos como Portugal, que são pessoas. Portugal é um país, mas que poderiam ser pessoas. Pessoas que têm um propósito, que estabelecem uma meta, que vão atrás dessa meta de uma maneira transparente, leal, respeitosa, e, portanto, que guardam algumas características que fazem com que essas pessoas, com que esses países, com que essas empresas, com que essas nações sejam nações que fazem a vida valer a pena ser vivida. E o que eu quero fazer a partir de agora com vocês é compartilhar 5 estratégias que fazem com que pessoas, empresas, relacionamentos, escolas, estados, municípios, países, nações se tornem inesquecíveis. Não que eu tenha criado, gente, uma fórmula mágica. Eu, na verdade, compilei observações práticas e teóricas que fazem com que, se nós tivermos a disciplina falo com seja único. Gente, vocês estão vendo aí uma fórmula que foi compartilhada, isso desde 2014. Não sei se vocês sabiam que a NASA, a Agência Aeroespacial Americana, ela tem uma universidade. A NASA, ela tem uma universidade que é uma universidade transdisciplinar. É bem na pegada desse diálogo entre a professora Laura e a professora Renata. Um diálogo transdisciplinar. Um diálogo que supera as cadeiras que cada uma delas leciona, mas que, uma lecionando junto da outra, contribuem para o fenômeno social, contribuem para a formação. O que a NASA percebeu? Que, quando a NASA olhava para a sociedade do século XXI,
e, portanto, para a sociedade em transformação, ela percebia que aquele profissional super especializado, e aí, se vocês olharem esse eixo vertical, esse T, essa haste vertical do T, o que está escrito aí? Conhecimento profundo sobre uma determinada habilidade. É a chamada profundidade do conhecimento. Então, a NASA ela chegou à conclusão de que, quando esse conhecimento profundo ele estava sozinho, nós não conseguíamos gerar impacto social. A gente gerava pesquisa, a gente gerava conteúdo acadêmico, mas isso normalmente ficava restrito à academia. Isso não gerava conexão social e, portanto, impacto social. E que, para gerar impacto social, concluíram os pesquisadores, era fundamental que a gente unisse ao eixo vertical o eixo horizontal. E esse eixo horizontal, se vocês olharem, é o chamado eixo do conhecimento amplo. Vê o que tem ali no eixo horizontal: design visual, arquitetura da informação, marketing digital, pesquisa de usuário, estratégia de conteúdo, início, meio e fim de desenvolvimento de produto, ciência de dados. Provavelmente aqui, nessa sala virtual, tem alunos dos mais variados campos, dos mais variados cursos. E vê, o que de comum nos une aqui? Nós estamos falando de um tema transdisciplinar que pode ser usado para qualquer área. E esse é o X da questão, ou esse é o T da questão. É a gente pegar o nosso conhecimento profundo e poder associar e conectar ele a maneiras de gerar impacto na vida das pessoas. Então, a colega que está fazendo pedagogia, ela vai ter um arsenal, uma caixa de ferramentas teórica suficiente para poder operar na área da formação de alunos, da formação de professores, na área educacional. Mas ela pode também utilizar essa ferramenta para ajudar na concepção de um aplicativo que vá fazer com que professores e alunos se conectem de uma maneira virtual, de uma maneira digital. Percebe? Eu não necessariamente preciso ser um desenvolvedor de software, mas eu vou usar esse meu conteúdo para poder, junto com outras pessoas, desenvolver um produto, uma ferramenta que vai gerar impacto social. Aqui podem ter alunos de direito, em que eles vão perceber que, ao conceber um produto jurídico da área trabalhista, da área previdenciária, da área civil, da área empresarial, da área penal, da área de gestão da integridade, eles têm condição de oferecer um produto observando a experiência de quem vai usar esse produto. Quem é do direito aqui sabe que, normalmente, a linguagem jurídica é uma linguagem para que ninguém entenda. Os estudantes de direito, e eu falo também como advogado, muitas vezes a gente é levado a se comunicar de uma forma aparentemente sofisticada, mas essa forma sofisticada, ela afasta as pessoas e não aproxima. O sistema judicial brasileiro é um sistema que ele existe para a população, mas ele está extremamente distante da população. Porque os profissionais estão distantes. O que a gente precisa fazer nesse nosso processo de inovação? É fazer com que a linguagem ela mantenha a qualidade do conteúdo, mas que ela gere conexão. Vê, eu estou juntando o meu eixo vertical a um eixo horizontal. Eu estou querendo ver a experiência do usuário. Isso é transdisciplinariedade. Isso é pegar, por exemplo, um conteúdo de gestão e unir a um conteúdo jurídico. Então, quando a gente fala que nós somos, quando eu falo para vocês serem únicos, no momento em que você tem um conteúdo teórico, que é esse que vocês estão aqui na universidade aprendendo, e somam com a experiência de vida, o seu conteúdo teórico ele passa a ser um conteúdo único. Porque ninguém faz como você. As pessoas podem fazer melhor ou pior. Igual a você, ninguém faz. E quando você se empodera
da capacidade, da força que tem em fazer o que só você faz, você percebe o quão a sua ação no mundo é capaz de gerar impactos. Então, isso, ser único, é algo fantástico, mas é algo que também nos convida a lembrar da nossa responsabilidade. Tomar decisões de maneira ética diz respeito à nossa responsabilidade com a nossa história, com as pessoas que fazem parte da nossa história, com as empresas pelas quais nós trabalhamos, com a nossa família. A nossa família. Vê, eu várias vezes trabalhei para pessoas que foram presas e que depois que foram presas por um ato de corrupção, olharam para trás e falaram, se eu tivesse lembrado do dano que isso está causando para a minha imagem, para a minha dignidade, para a minha família, eu não teria feito. Em algum momento dessa história, houve uma desconexão de propósitos. E essa reconexão, infelizmente, veio tarde demais. E para que isso não aconteça com você, para que você não se arrependa de ter prevenido a crise que pode ser prevenida, lembre-se sempre, você é único, você é única. Faça o melhor que pode ser feito com as ferramentas que você tem hoje. Gosto muito dessa frase do professor Mário Sérgio Cortella. Faça o seu melhor com o que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores de fazer ainda melhor. Faça o seu melhor com o que você tem hoje. A internet está ruim? Tá. Não é só para você, é para mim também. Mas eu estou aqui. E eu vou fazer o meu melhor com as condições que eu tenho hoje. Enquanto eu não tenho condições melhores de ter uma internet melhor, de ter um computador melhor, de ter uma banda larga melhor, de ter uma iluminação melhor, o melhor que eu posso fazer tem sido feito. E quando eu vou repousar, quando eu vou dormir, a sensação de bem-estar é maravilhosa. Maravilhosa. Portanto, seja único. Seja única. Nunca perca de vista. Que você faz, individualiza e identifica o seu legado nesse plano e possivelmente em vários outros planos. Esse é o nosso compromisso ético com a nossa ação. A nossa ação mais individual. Eu gosto de passar para vocês, ver, esse dado foi um dado que saiu na revista Exame esse ano, antes da pandemia, mostrando o que as empresas, as multinacionais, mais valorizam no processo de recrutamento de novos profissionais. Isso para todos os cargos. Todos os cargos. Vê, além do domínio do conhecimento técnico, olha o eixo em T. Agora, tudo mais, tirando o domínio do conhecimento técnico, vem do conhecimento amplo. Capacidade de aprender sozinho de forma rápida, iniciativa de buscar conhecimento em diversas fontes, realização e espírito empreendedor, experiências de vida enriquecedoras, trabalho colaborativo, poder de adaptações a novas situações, saber se relacionar com pessoas diferentes, inteligência emocional. Gente, tirando o domínio do conhecimento técnico, todas as outras variáveis dizem respeito à caixa de ferramentas que faz parte da sua história de vida. Portanto, quando alguém disser para você que você não é capaz, pode ouvir, tranquilo, respeita a opinião do outro, mas olha para dentro de você e fala, quem sabe da minha história sou eu. Se eu cheguei até aqui, se eu estou sobrevivendo a uma crise como essa, seja como for, se vivo eu estiver, eu sou capaz de gerar um impacto na minha vida e na vida das pessoas com quem eu convivo. Essa é a sua missão, essa é a minha missão. Vê, segundo ponto, seja ético. Seja ético, como eu disse para vocês, ser ético não é apenas fazer o que é certo e o que é errado. Isso é ser robô. Você fala, eu faço a coisa certa. Não, gente. Isso é, no máximo, uma conduta moral.
Moral, como eu falei para vocês, a moral diz respeito a regras de conduta. Quando você fala, eu faço isso ou não faço aquilo porque alguém mandou eu fazer ou não mandou eu fazer, você está tendo uma conduta moral de acordo com determinado código de conduta. Mas eu estou falando mais do que isso. Ser ético é você respeitar a sua história. Ser ético é você respeitar os seus valores, mas não a qualquer preço, ok? Não a qualquer preço. Respeitar os seus valores, mas fazendo com que a sua ação seja uma ação capaz de gerar o maior impacto positivo ao maior número de pessoas. Faça da tua ação uma ação exemplar para o maior número de pessoas. Sabe quem falou isso? Um filósofo fundamental para o estudo da ética chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant. Faça da tua ação uma ação exemplar para o maior número de pessoas. E se você for observar, as ações exemplares para o maior número de pessoas são aquelas ações que fazem com que você admire outra pessoa. E, consequentemente, farão com que outras pessoas passem a te admirar. Quando eu falo admirar, gente, não é admirar só você enquanto ser humano, é admirar tudo que você faz. Se você começar a vender churros e você for uma pessoa que faz com que a tua ação seja uma ação que faça o melhor possível para o maior número de pessoas, o seu churros vai ser um churros que todas as pessoas vão querer consumir, porque elas passam a acreditar que a forma como você faz, o cuidado que você tem, o resultado que você gera, é um resultado que vale a pena ser adquirido. Você pode olhar. Por que algumas pessoas que começam a vender churrasquinho se destacam e outras não? Não é só pelo churrasquinho em si. É por quem está atrás da chapa que queima o churrasquinho, que frita o churrasquinho. Não é só a coxinha que é gostosa, mas é quem frita a coxinha, é quem faz a massa, é quem desfia o frango, é quem tempera a coxinha. Essas pessoas, elas não vendem só um produto, elas vendem a concepção que está por trás do produto. E todo produto é concebido a partir de uma pessoa. E, portanto, todo produto tem, junto dele, uma presentificação humana. Ok? Tô falando igual a Dilma, não, tá? Que atrás de uma criança tem sempre um cachorro. Não é isso não, tá, gente? Então, nessa viagem, não. Tô aqui falando para vocês que toda concepção é humana. Ah, mas tem um computador. Não. O computador, ele é concebido por uma pessoa. Por mais que ele vá randomizando várias coisas, sempre tem uma pessoa. Então, vê, o que faz com que eu compre de você, o que faz com que eu ouça você, o que faz com que você fique me ouvindo numa sexta-feira à noite, você está aqui tendo um monte de coisa para fazer, o que faz com que algumas pessoas gerem mais conexão do que outras? E o que você pode fazer para gerar mais conexão do que outras? Eu tenho absoluta certeza que o que faz com que algumas pessoas gerem mais conexão do que outras se chama confiança. Confiança. E confiança, ela pode ser estudada sobre vários pontos de vista. Eu quero apresentar um ponto de vista para vocês. Um autor americano chamado Paul Zek, que é um neurocientista, ele, estudando uma molécula cerebral, na verdade não é nem uma molécula, é um hormônio, ele identificou que a presença desse hormônio faz com que nós tenhamos maior empatia com as pessoas. Então, a presença de um hormônio, que ele chamou de molécula da moralidade, inclusive o nome do livro dele, que foi traduzido para o Brasil, é esse, A Molécula da Moralidade. E esse hormônio é a ocitocina. Ele identificou a ocitocina até Paul Zek, só era estudado como um hormônio de lactação. Então, as mulheres que têm filho, elas, no processo de gestação, elas tendem a secretar, a produzir mais ocitocina, e a produção de maior níveis de ocitocina estimula o aleitamento. Então, estimula as glândulas mamárias a produzir mais leite. Até então, o Paul Zek, ele não queria estudar o aleitamento,
Mas ele começou a perceber que as mulheres, instintivamente, elas, no processo de aleitamento, elas criavam um vínculo com os filhos. Não que as mulheres que não possam ou não consigam amamentar não criem vínculo, elas vão criar vínculos, mas são vínculos diferentes das mulheres, segundo Pouzek, que amamentavam. Então, não é só a transferência do leite, do líquido para a criança, mas é aquele momento onde a mulher tem nos seus braços o seu filho, ou seja, uma outra criança que não seja, mas que ela está ali amamentando. A partir dessa percepção, ele foi estudar a ocitocina e encontrou que as pessoas que têm relações de empatia, elas tendem a produzir mais ocitocina. Trocando isso na prática, gente. Sabe por que vocês estão aqui até agora? Se vocês não estão apenas ouvindo e fazendo outra coisa, mas se vocês estão presentes, tá? A presença digital, que inclusive é difícil, e eu reconheço isso, porque eu também sou aluno em cursos digitais, não é fácil, porque nós fomos educados geneticamente e historicamente, nós fomos apresentados a uma presença física. Se a gente for entender que o digital ele entrou fortemente na nossa vida há não mais do que 10 anos, então a nossa história enquanto sociedade é uma história de presença e relação presencial, física. Tá tudo certo, nós estamos nos adaptando a uma presença digital. Mas o que é presença digital? É você, o quanto possível, estar conectado, estar focado, estar escutando. Ver que escutar é diferente de ouvir. Ouvir é um ato dos sentidos. Você ouve muitas vezes sem querer, porque o seu ouvido, diferente de outros animais como o cachorro, ele não abaixa, a sua orelha não abaixa. Então, a sua orelha, ela está sempre aberta, ok? Então, ouvir é um sentido humano. Escutar é o processo de processamento daquilo que foi ouvido. Algumas pessoas só estão me ouvindo. Sei que são poucas, e talvez por várias outras circunstâncias. Estão fazendo comida para os filhos, estão dando atenção para a família, está tudo certo. Outras pessoas estão me escutando. Para essas pessoas que estão me escutando e que, portanto, estão processando tudo aquilo que eu estou falando, eu estou, para vocês, criando um vínculo de empatia. É como você dizer, putz, esse cara é legal, cara. O cara é legal. Pô, bacana. Você pode até não concordar com tudo que eu estou falando, mas algumas coisas se estão fazendo sentido para você, e se você está aqui presente na aula, você, caramba, que bacana. Ah, isso aqui eu uso na minha vida. Segundo Pouzek, sabe por que você está aqui? Porque eu consegui ativar em cada um de vocês que estão me escutando, eu consegui ativar a secreção de ocitocina. Eu ia falar serotonina, mas a serotonina é outro hormônio parecido. Mas eu consegui ativar em vocês um hormônio chamado ocitocina. E que esse hormônio, ele faz com que a gente crie laços de conexão. O que é empatia, gente? Empatia é laço de conexão. É conexão. Quando eu gero empatia, quando eu tenho empatia, eu também transfiro para essa relação um adjetivo, ou que pode ser um substantivo. Na verdade, eu acho que é muito mais um substantivo do que um adjetivo, que é a confiança. Confiança. E aí está a grande chave das histórias de sucesso. Confiança. Você compra de quem você confia. Você compra de novo de quem você confia. Você vive com quem você confia, e se você vive com quem você não confia, me desculpa, mas a sua relação é dramática. Se você consome de quem você não confia, é dramático. Se você trabalha numa empresa que você não confia no rumo dado pelos gestores, é dramático.
isso adoece. Portanto, se tem algo que garante para a gente a estabilidade, o equilíbrio emocional, esse algo se chama confiança. E eu só consigo produzir confiança nas minhas relações se eu sou verdadeiramente empático e, sobretudo, se eu tenho uma consistência ética. Portanto, ser ético é ser capaz de maneira consistente, gerar conexões empáticas e confiança. Ser ético é ser capaz de, com forma ou de maneira consistente, criar vínculos empáticos e, com isso, gerar confiança. Bem, sem confiança, gente, nós perdemos a credibilidade. E não há nada mais precioso em qualquer comunidade. Qualquer, gente. Para índio, para comunidades africanas, e aí eu estou falando de comunidades tribais, tá? Tribais. Nas comunidades tribais, a credibilidade é um elemento de sobrevivência. Sobrevivência. Ok? Então, desde comunidades tribais a comunidades mais organizadas como a nossa, se é que a gente pode, nesse mundo, chamar de comunidades organizadas, mas comunidades mais complexas como a nossa, prezam o vínculo social pela credibilidade. Se a sua empresa não é capaz de gerar credibilidade, ela não é capaz de gerar negócios consistentes. Se você não é capaz de gerar credibilidade, você não gera relacionamentos consistentes. Você quer gerar confiança do seu professor? Seja consistente. Cumpra aquilo que você se comprometeu a fazer e faça bem feito. E aí, nesse momento, você gera no seu professor não só a admiração, mas a confiança e a credibilidade. Esse professor, o seu aluno, o seu colega de classe, não vão ser apenas professor, aluno e colega. Eles vão ser seus maiores divulgadores. E nada melhor do que alguém falar de nós que não nós mesmos. Portanto, o primeiro, seja único. O segundo, seja ético. Eu vou rapidamente pular esse case, que eu quero deixar esse case do Facebook para o final, para a gente ver a importância prática da ética na vida das empresas. Ok? O terceiro dessas condutas, a terceira dessas condutas, seja inacabado. Ô, Gilvar, você falou aqui, seja único, mas ser inacabado não é um negócio meio relaxado? Seja inacabado? Como assim? Não, não é no sentido de ser relaxado. É no sentido de você nunca achar que está bom o bastante. E vê, eu não estou fazendo aqui apologia ao perfeccionismo. Não é isso. Todos os ismos são excessos. Eu estou aqui dizendo para você que você sempre é capaz de fazer melhor. Então, se hoje eu estou aqui falando de ética para vocês, certamente hoje, ao falar para vocês, eu me escuto. E ao me escutar, eu me torno uma pessoa, um pai, um esposo, um companheiro, um chefe, um profissional melhor do que eu era antes de começar a aula. Porque é um constante processo de ser inacabado. Eu sempre gosto de usar essa frase da Dama de Copas. Normalmente, eu gosto tanto desse livro, que é Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas foi um livro que me marcou tanto que eu coloquei o nome de uma das minhas filhas de Maria Alice. Mas Alice, o autor, que era um britânico chamado Lewis Carroll,
ele escreveu 2 grandes livros que parecem livros infantis, mas são livros de grande impacto filosófico. O primeiro livro, Alice no País das Maravilhas, que mostra Alice perdida no bosque. O segundo livro, Alice através do espelho, que mostra Alice voltando ao bosque para ajudar um de seus amigos a tentar encontrar a sua família. E nesse segundo livro, que é Alice através do espelho, há uma passagem da Dama de Copas, e é muito legal, se vocês ainda não viram esse livro, não leram o livro, ou não viram o filme, os 2 livros têm filmes, recomendo fortemente que vocês o façam. A Dama de Copas, que ela parece, e durante todo o filme ela faz o papel de uma vilã, ela, num determinado momento, ela diz uma frase muito simbólica. Ela fala o seguinte: aqui no meu mundo, você precisa correr muito para permanecer no mesmo lugar. Aqui, no meu mundo, você precisa correr muito para permanecer no mesmo lugar. Forte isso, né? É interessante que como a Dama de Copas parece que está falando isso para a gente, aqui, nesse mundo pós-pandêmico, parece que a gente precisa correr muito para ficar no mesmo lugar. Isso quer dizer o seguinte: a gente precisa se reinventar, porque se a gente não correr, e aqui não é correr no sentido de estar ligado 24 horas, aqui é correr enquanto qualidade da corrida não é o quão rápido você corre, mas é o quanto você resiste em continuar correndo. Se você for pegar filmes infantis que contam histórias bonitas de uma forma muito singela, e para mim as grandes histórias bonitas são singelas, tem um filme chamado Procurando Nemo, onde a personagem Dory, ela ficou famosa por ter dito uma frase: continue a nadar. Provavelmente, Dory e a Dama de Copas não se conheceram. Os seus autores não se conheceram. Mas tanto a Dama de Copas quanto a Dory dizem pra gente: continue a nadar. Continue a correr. Não a correr freneticamente, mas continue a correr se reinventando. Continue a acreditar que a sua caixa de ferramenta tem espaço para mais uma ferramenta, para mais uma habilidade, para algo que você achava que não sabia fazer. Eu, por exemplo, ontem aprendi a fazer sozinho sorvete para os meus filhos. Eu gosto de cozinhar. Meu pai adorava cozinhar. Eu me lembro muito do meu pai. Meu pai faleceu em 2017, muito jovem. E tanto que eu levo o nome dele, né? Então eu tenho uma ligação espiritual com ele, além do nome. E o meu pai gostava muito de cozinhar. E eu nunca tinha tido a paciência de cozinhar, porque cozinhar é um ato, acima de tudo, não só de habilidade, mas um ato de dedicação, de devoção, de paciência, de concentração. E nessa pandemia, eu aproveitei esse momento para me reinventar. Então, eu comecei a fazer pão, comecei a fazer sorvete, comecei a fazer coisas simples, que alimentam as pessoas que convivem comigo. Vê, eu poderia ter parado, mas eu, de alguma forma, continuei a correr. Não a correr freneticamente, a buscar outros empregos, a me desesperar. É claro, eu tive momentos assim. Mas quando a gente percebe que a gente tem tesouros e ferramentas que podem nos ajudar e outras tantas que nós podemos adquirir, a gente entende o que é ser inacabado. A gente tira proveito da desordem do mundo. Não
no sentido de, puxa, que bom que o mundo está desorganizado. Não. É mais ou menos como uma caixa de Lego. Assim, você vê aquele monte de peça de Lego, você percebe que aquelas cores, aquelas formas diferentes ao mesmo tempo que deixam o ambiente totalmente desorganizado, eles permitem também que você crie, portanto, um mundo novo, visto por um olhar de alguém esperançoso, esperançosa, de alguém de se reinventar nesse novo mundo, fazer tudo diferente. Quer dizer, fazer diferente. Casar de novo com seus próprios filhos. Não preciso mudar as pessoas, mas eu posso parar com o fato. Eu posso. O quarto ingrediente, seja dominante. Pô, você está me falando, cara, legal, mas agora você está falando para dominar as pessoas, eu vou ser imperialista. Imperialista é sinônimo de geração. A imagem. Eu gosto muito de usar a história que nós passamos a aprender com as lagostas. O que na Finlândia tiveram uma pergunta interessante, né? Helsinki, a Finlândia, um país frio, e em país frio, que são crustáceos, eles acabam tendo menos predadores naturais, frias, desenvolver. E aí eles pesquisaram que as lagostas desenvolveram poucos predadores. A pergunta é: Tivemos um probleminha, gente. Só um minutinho, tá? Para a gente já reestabelecer. Nós vamos aguardar uns minutinhos. Renata, aproveita que o seu áudio está aberto e orienta os alunos a fecharem tanto o áudio quanto o vídeo. Ainda tem alunos que estão ligados. Sim, tem muita gente com a câmera aberta. Fiquem atentos, o pessoal que está conectado por celular, pessoal, tá? E a professora Laura também já disponibilizou aqui no chat, vou disponibilizar novamente o link para que vocês preencham, para que vocês tenham acesso a alguns questionamentos e, posteriormente a isso, a emissão do certificado. Então, vocês terão um prazo aí de 30 minutos após o final da palestra para preencher esse formulário do Google Forms, ok? Ao final, depois, eu reposto novamente. Professores também, Renata?
Ah, agora já aí já são com os coordenadores. Laura, você conseguiu contato com o Jovacir? Renata, eu mandei mensagem para ele, mas a mensagem não chegou lá, então acho que foi problema lá. Eu tô até vendo como que tá o clima em Vitória agora. Sim. Vamos aguardar só mais um pouco, né, pessoal? Porque para que de repente, se ele conseguir restabelecer, ele fazer o fechamento dessa fala maravilhosa, né? Como diz hoje na internet, eu estou impactada com a fala. Quando você tiver uma resposta, Laura, puder nos comunicar, tá bom? Deixa eu até pegar meu celular aqui, que vai que ele ligou, só um pouquinho. Marlene do Marketing, sua câmera está ligada, meu anjo. Vai no botãozinho onde tem isso. Acho que agora estou avisando, porque aí vocês podem ficar mais à vontade. Se vocês já quiserem responder agora, enquanto a gente conecta, o ruim é que às vezes tem algumas pessoas que estão conectadas pelo celular. Aí, ele voltou. Estamos todos aqui ainda te aguardando. Viva, gente. Ó, você vê, né? A lagosta me derrubou. Foi a lagosta. Fique à vontade para continuar a sua fala. Então, só terminando aqui, que eu prometo que eu já estou terminando. Essas lagostas são tristes para derrubar a gente. Então, vê, como eu estava comentando com vocês, tá todo mundo me ouvindo? Tá legal o áudio aí? Sim, aqui tá ótimo. Peraí. Então, só para concluir, gente, essa parte das lagostas, o que os pesquisadores perceberam? Que elas tinham níveis de resolução de conflitos. Então, viu, a primeira fase da resolução, elas dançavam uma na frente das outras. A segunda fase da resolução de conflitos, elas jogavam o líquido. A terceira fase, jogavam o líquido, para quê? Para identificar o tamanho, sobretudo. A terceira fase da resolução das lagostas, já começava um contato físico. O objetivo não era matar, o objetivo era que uma lagosta pudesse virar a outra de cabeça para baixo. É quase dar um ippon do judô. Quem conseguisse, em tese, se eu derrubo, eu poderia ferir. Mas pode ser que uma determinada lagosta meio vida louca, ela quisesse ir para o quarto nível de resolução de conflito. Esse quarto nível, aí sim, era um nível de embate físico. Aí você vai perguntar, ok, qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte: eles perceberam que quando uma lagosta, até então dominante, perdia a batalha, a lagosta que era dominante, ela recurvava sua cauda e ficava totalmente encolhida.
Ao passo que a lagosta que era dominada e que passou a ser dominante, ela elevava suas costas e passava a ficar com uma postura ereta. Gente, o que eles descobriram? Que a postura, ela é um dos elementos de secreção de ocitocina. Isso quer dizer, é quando você acorda de manhã e olha para o espelho e fala, hoje eu tô bacana. O que a sua postura naquele dia está te dizendo? A postura, ela indica que você está com o perfil dominante. A sua postura diz muito para você. E vê, é claro que aqui eu estou falando, a pesquisa era sobre postura corporal. Então, assim, a sua postura corporal é importante, porque é a forma como as pessoas te percebem no ambiente. Então, quando você chega com uma postura segura, não é arrogante, é segura, você transmite segurança sem precisar de falar nada. Postura. E lembrem-se sempre que essa é a frase que me marcou. Costas eretas e ombros para trás. Costas eretas e ombros para trás. Porque quando a gente faz essa postura, nós automaticamente damos um comando para o nosso cérebro de que nós nos sentimos capazes para os desafios que nos esperam. Sejam eles desafios profissionais, familiares, pessoais. Postura. Tanto assim que pessoas que estão passando por um quadro depressivo têm como um dos sintomas a perda da dominância. E a perda da dominância reflete no corpo com uma postura retraída. Nós precisamos de uma postura expansiva. Seja para darmos essa lição e esse comando para o nosso cérebro, seja para auxiliarmos na percepção das outras pessoas para com a gente. E por fim, o último ingrediente. Então, o que a gente conversou? Primeiro, seja único. Segundo, seja ético. Terceiro, seja inacabado. O quarto, passou aqui, seja dominante. E o quinto, seja você a sua própria medida. Gente, em tempos de redes sociais, a gente passa grande parte dos dias, eu falo a gente porque eu me incluo nisso. Pode ser que você não faça isso. Eu, muitas vezes, me pego fazendo isso. Num processo de comparação. Comparação. E isso faz um mal tremendo. Porque nesse processo de comparação, a gente se vê diante desse dilema entre aceitar e rejeitar. Mas vê, não é aceitar e rejeitar a mim mesmo, mas é aceitar a mim em comparação com o outro. O outro tem a caixa de ferramenta do outro, que só me é útil quando me inspira, que só me é útil quando me eleva, que só me é útil quando me leva adiante. Porque se o contrário, o exemplo do outro me rejeita, me machuca, me viola, eu perco a capacidade da minha própria medida e passo a me medir com a régua do outro. E eu gosto muito de uma história que o nosso grande mestre e mentor, que é o Roberto Chiachik, conta, que ele fala que numa cidade, uma pequena cidade da Índia, que tinha muita dificuldade de ter água, muita dificuldade, e isso acontece até hoje, as pessoas tinham que ir, andar quilômetros, e aqui no Brasil tem cidades que acontecem isso, as pessoas precisam andar quilômetros com um galão de um balde, um galão em cima da cabeça para trazer um pouco de água para casa, para lavar roupa, para tomar, para fazer comida. E determinado dia, um morador dessa pequena cidade vai até a capital Nova Delhi. E quando ele chega na capital Nova Delhi, ele percebe que as pessoas tinham torneira. E ele não entende porque ele percebe que as pessoas viravam a torneira e a água saía. Ele perguntava, quer dizer que vocês não precisam botar um balde na cabeça, andar tantos quilômetros e trazer a água? Quer dizer que a água vem até vocês? Não é possível. É isso. E aí ele teve a ideia genial. Olhou uma torneira, desenroscou a torneira e levou a torneira para a pequena cidade dele.
Chegamos na cidade, fez aquele estardalhaço, todas as pessoas em volta, e ele disse: encontrei a fórmula para trazer água sem que a gente precise andar tantos quilômetros com um galão em cima da cabeça. Aí todo mundo ali, perplexo, ele vai, coloca a torneira na primeira parede de madeira que ele encontrou, todo mundo ali esperando, e ele então, quase naquele momento em que o tempo para, ele gira a torneira e todo mundo ali, perplexo, e nada acontece. Nada acontece. Sabe o que essa história diz pra gente? Que na vida não basta a gente colocar a torneira das outras pessoas na nossa própria história. Porque muito provavelmente a torneira das outras pessoas que faz com que a água saia quando você gira a borboleta, quando você gira a válvula, só fez sair a água porque houve um trabalho extenso e longo de colocar tubulação para que a água chegasse do rio até a torneira. Não é a torneira que faz a água sair, é a tubulação que leva a água até a torneira. Você é único. Se na sua torneira sai água, não se importe de alguém copiar você, porque só você sabe o quanto você fez para sair a água da torneira da sua vida. Assim como não adianta você querer pegar a torneira do outro e achar que colocando a torneira do outro na sua vida vai sair a mesma água que sai para ele. Portanto, a dica que eu deixo para vocês, seja a sua própria medida. Talvez a sua torneira possa não ser banhada a ouro, não ser tão sofisticada, mas é uma torneira que leva bem-estar, que leva alegria para a sua comunidade, para a sua vida, e sem dúvida nenhuma, ela cumpre uma missão fundamental. Eu termino aqui a minha fala falando que ética, que viver com propósito, que agir de acordo com o que você acredita, fazendo da tua ação uma ação que gere o melhor resultado para o maior número de pessoas, que ética gera confiança e que confiança gera crescimento. Eu dizia para vocês do Facebook, vocês devem ter acompanhado agora o episódio da crítica que o Mark Zuckerberg, que é o presidente do Facebook, ele tem levado por conta de uma possível aproximação política com o presidente americano Donald Trump. Vê, não tem problema nenhum um empresário ter alguma afeição política a algum candidato. Isso, inclusive, é importante. O problema, segundo os colaboradores do Facebook, engenheiros que ajudaram a criar a empresa, é que um dos princípios básicos do Facebook era a não violência. E que se o Facebook, ele impedia postagens violentas de quem quer que seja, não poderia deixar de assim agir com o presidente, ainda que fosse o presidente americano. Portanto, quando o Mark Zuckerberg, segundo esses mesmos executivos, traiu o propósito da empresa, ele perdeu a confiança. Sabe qual foi o resultado? O Mark Zuckerberg foi afastado da presidência do conselho de administração da empresa que ele mesmo criou. Olha que forte isso. Isso nós estamos falando agora. Isso não tem um mês. Da mesma forma como nós olhamos outros líderes, como Steve Jobs, a gente percebe que o que faz da história de algumas pessoas uma história, um legado que deixa marcas para além da vida, é a coerência com os propósitos, é a fidelidade com os propósitos. Mais do que ser fiel a pessoas, nós precisamos ser fiel aos nossos próprios propósitos. Porque se somos fiéis a nós mesmos,
somos capazes de sermos fiéis e disciplinados com qualquer coisa. Muito, muito, muito obrigado por terem ficado, por terem assistido, por terem compartilhado energia. Espero, francamente, que essa mensagem possa fazer sentido para vocês, como ela faz para mim. Grande abraço. Uau! Eu acho que está todo mundo, se nós pudéssemos aplaudir, né, abrir os microfones, as câmeras e aplaudir, eu tenho certeza, Jovassi, que você estaria sendo aplaudido de pé nesse momento. Que momento enriquecedor, que contribuição positiva. Sou extremamente grata, né, vamos falar primeiro a professora Laura por ter feito esse contato com você, muito obrigada. Eu acho que agora você já é uma pessoa que vai morar nos nossos corações aqui, e vamos aguardar a sua visita aqui em Barra do Garças. Muito obrigada pela sua fala. Eu acho que você está acompanhando aqui, né, pelo chat, o feedback dos alunos. Quando você saiu, né, perdeu a conexão um momento, eu falei que a palavra do momento para dizer a respeito da sua fala é que eu acho que nós estamos impactados, né? Então, assim, muito obrigada pela valorosa contribuição de hoje à noite, tá? Laura, você gostaria de falar? Só agradecer mesmo, Jovassi, muito, muito obrigada. Gratidão é minha, gente, mais uma vez. Tenho certeza que a minha sexta-feira é uma sexta-feira que vale a pena ser vivida. Ai, amém, obrigada. Só aproveitando o momento, eu gostaria de saber se tem algum colega, professor, que quer fazer alguma contribuição, para que a gente possa encerrar, nossos coordenadores. Temos bastante... Alguém quer fazer alguma pergunta para o Jovassi, escrever aqui no chat. Samis, quer a palavra? Professor, só agradecer, né, por esse momento de hoje aí. Vocês duas aí, hein? Que conexão que vocês estão, hein? Sempre trazendo excelentes palestrantes. Nossa Senhora, vocês estão demais. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Sei que não é fácil conhecer e trazer pessoas do nível do Jovassi. Ave Maria, que nome difícil. Então, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. E, Jovassi, obrigado por ter engrandecido o nosso dia, né? A nossa noite. Sextou de uma forma diferente, com muita ocitocina. Eu espero que a gente tenha conseguido, eu espero que o senhor tenha conseguido passar muito para esses alunos e possa ter transformado, tenha trazido um pouco mais de humanidade. Eu acho que empatia é algo que a gente tem necessitado muito hoje no dia a dia. Então eu agradeço bastante essas palavras, agradeço a disponibilidade, né, de uma noite, de uma sexta-feira à noite, onde muitos estariam, se não fosse a pandemia, talvez num barzinho, e o senhor está se disponibilizando aí para estar com a gente, tá bom? Muito obrigado. Alegria. E para vocês. Obrigado, Renata. Obrigado, Laura. Obrigado. Muito obrigada, obrigada a todos. Eu fui cumprindo o protocolo também, vou só aproveitar um momento, Jovassi, para avisar os alunos, né, para que eles preencham o formulário, para a gente ter o feedback da palestra e para depois poderem ser atribuídas as horas-aulas, né? Aproveitar que somos todos aqui. Laura, meu anjo, você pode finalizar o procedimento? Vou falar aqui que ela é mais... Eu faço os fechamentos aqui da sala, mas você pode continuar com o encerramento. Jovassi, obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Obrigada. Abraço, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Pessoal, uau, né? Que bom que vocês permaneceram. Acredito que nós tivemos uma noite agora de bastante aprendizado. Muito obrigada pela presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao preenchimento, foi postado aqui no grupo. Eu vou reenviar novamente no grupo, na